Boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal O Espiritismo à Luz da Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre o dever de criar os filhos, como educar os filhos. Então nós vamos começar falando primeiro sobre o nosso Pai maior, que é Deus, o Criador de tudo. Ele foi que criou o universo e nos criou também. Então está escrito em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E no versículo 27, ele completa: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então Deus, no começo da criação, ele criou o homem e a mulher à imagem dele e à semelhança dele. Então ele nos criou, os seres humanos, para sermos iguais a ele, em bondade, em amor, em carinho, sermos semelhantes a ele. Ele foi o nosso Pai, o Criador, foi o primeiro Pai. E nós, o que aconteceu? Logo aqui na continuação, teve Adão e Eva que pecaram, e aí começou a situação de pecado no mundo. Foi quando o pecado entrou no mundo. Mas eu vou falar disso em outro vídeo. Esse aqui agora estamos falando da criação mesmo. Então Deus criou o homem e a mulher, os dois juntos, a imagem e semelhança dele, para serem igual a ele, bons, honestos, amantes da natureza, entendeu? Respeitando a natureza. Então no versículo 2, é a formação da mulher, 2,18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Idônea é que não causa problema, uma pessoa boa, que ajuda, honesta também, trabalhadora, que vai completar ele. Tanto que diz aqui na Bíblia, continuando, que ele tirou da costela do Adão e fez uma mulher. Ele soprou nela o sopro da vida e nasceu a mulher para ser a companheira do homem. Que todos os outros animais tinham também suas fêmeas. Que Deus criou o mundo já no sistema de dualidade. Nós temos a noite e o dia, o bem e o mal, o certo e o errado, o bonito e o feio. Tudo na nossa vida é duas opções, são dois caminhos. Tudo na nossa vida é a verdade ou a mentira, sempre são dois lados. O meio termo praticamente não existe. Nós é que temos que buscar o meio termo para poder sobreviver. Então Deus no começo ele criou o homem e depois criou a mulher. Nisso ele fez o que? Ele criou a família. Foi aí que Deus instituiu a família, o homem e a mulher. E daí em diante surgiram os filhos, que é onde eu vou falar agora, no livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 22, versículo 6, está escrito: ensina a criança no caminho que deve andar e, ainda quando for velho, não se desviará dele. Então Deus, quando ele instituiu a família, o homem e a mulher, ele falou: crescei-vos e povoai o mundo. Então, lógico que eles teriam filhos. E os filhos deveriam ser ensinados do Senhor, já começar a conhecer a palavra de Deus. Por isso que em Ezequiel ele também diz: eis que lhes escreverei no coração as minhas leis, que não precisará nem ninguém falar sobre Deus. Todos conhecerão a Deus, desde o menor até o maior. Então Deus ele já tinha esse projeto de toda a população humana vinha conhecer a Deus, porque somos todos filhos dele. Ele é o Pai maior. Então ensina a criança no caminho que deve andar. Deus ensinou o homem o caminho que ele deveria andar, mas o homem se apartou dele, acabou indo por outros caminhos. Era para semear a paz, a igreja santa deveria ter feito a paz e semeou a guerra santa, entendeu? Em nome de Deus fez muitas atrocidades, fez muitos mal, em vez de estar colaborando com a paz mundial. Até hoje você vê que ainda há um certo separatismo entre os povos. Os Estados Unidos hoje querem construir um muro para impedir o México de avançar lá para dentro da casa deles. Mas se perguntar ao mexicano se ele quer ir morar nos Estados Unidos, ele vai dizer que não quer. Ele preferia ficar na terra dele, se ele tivesse o que comer ali. Então, o dinheiro que ele vai investir para construir um muro, ele investisse para construir uma escola, um hospital lá no México, ele daria a condição do povo continuar trabalhando lá, sem precisar sair da casa dele. Então, ensina a criança o caminho que ela deve andar. Os povos menores são crianças. Uma pessoa menor perto de você, ela é uma criança, uma pessoa que não tem inteligência, que não tem conhecimento, ela é uma criança espiritual.
Então você tem que ensinar ela o caminho que ela deve andar. Quando tu vê o teu filho meio desorientado, fazendo as coisas erradas, ensina a ele o caminho que ele deve andar. Que aí mesmo quando ele for grande, ele não se apartará dele. Graças a Deus eu tive meus pais que me educaram, me ajudaram, tanto que eu aprendi as coisas direitinho e me consertei de muitos erros. E vou me consertar de outros ainda, se Deus permitir. Por quê? No capítulo 27, ele diz também, 27 e 23, procura conhecer o estado das tuas ovelhas e dos teus rebanhos. Isso significa que ser pai não é apenas ser o pai. Você tem que conhecer o estado das tuas ovelhas. Chegar em casa, participar com o filho, como é que foi a escola dele, como é que foi o dia dele, do que ele brincou, do que ele fez, qual foi o estudo, se tem algum trabalho para fazer em casa que ele possa ajudar, se ele gostaria de ir em algum lugar com o pai, se o pai pode fazer alguma coisa com ele, a mãe, se a mãe pode participar de alguma coisa da filha também. Então procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Não deixa a ovelha para lá, para a empregada criar, para o mordomo criar, para o vizinho criar. A creche, hoje em dia tu larga teu filho na creche, 7 horas da manhã, volta às 7 horas para buscar ele. Aí chega em casa, tu vai tomar um banho, fazer coisa, tem que trabalhar, a criança fica jogada lá no chão. Ela só brinca com o educador da escola. Com o pai e a mãe, ela nunca brincou, o pai e a mãe nunca sentou para brincar com ela. Então procura saber o estado das tuas ovelhas e cuida do teu rebanho. Ainda mais se tiver muitos filhos, tem que distribuir atenção para todos eles. Deus não ama um mais do que o outro. Deus ama todos, entendeu? Ele ama todos. No provérbio 23, 22, ouve a teu pai que te gerou e não despreze a tua mãe quando vier a envelhecer. Então hoje as pessoas não ouvem mais os pais. Muitos pais não têm nem o que dizer também. O pai anda no bar, bebendo na pampa, vai dar que conselho que o pai vai dar? Então o pai está deixando de ser um pai. Ele já está sendo já aquele palhaço, entendeu? Já não serve para nada, o filho já não respeita mais, entendeu? Já perdeu o respeito por ele. E um dos mandamentos, dos 10 mandamentos é esse. Aquele que amaldiçoar o pai e a mãe, está ferrado, entendeu? Vai se dar mal. Porque não pode amaldiçoar o pai e a mãe. Mesmo que seu pai seja assim, assado, tua mãe seja, não interessa. Cada um dará contas de si a Deus. Não é você que vai julgar em ninguém. Então respeita teu pai e tua mãe. Olha lá, ouve a teu pai que te gerou e não despreze a tua mãe quando vier a envelhecer. Agora que ela não pode mais te dar umas palmadas, te dar uma chicotada, e agora tu desrespeita ela, quer roubar a aposentadoria dela, quer ferrar com a vida da senhora, entendeu? Agora tu não atende mais ela, não ouve mais ela, já xinga, sai revoltado de dentro de casa. Então não pode, você está fazendo a coisa errada. Seja um bom filho, educado, respeite o pai e a mãe, ore por eles, peça a bênção do teu pai, da tua mãe. Se ainda tiver pai e mãe, se não tiver, aí eu lamento, porque é mais um motivo de você não ter feito isso talvez antes. Aí agora você quer fazer, já não dá tempo. Você quer às vezes fazer isso e não pode mais, que já não tem mais como os pais para pedir a bênção, conversar. Mas Deus há de dar uma nova oportunidade para a gente, numa nova reencarnação, em que a gente venha a ser um filho melhor. Vemos a ser aquele filho que a mãe vai se orgulhar, que o pai vai se orgulhar, entendeu? Não só superficialmente, mas de verdade mesmo. Em Provérbios 29, 15, está escrito assim: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo vem envergonhar a sua mãe. Então, se você não repreender o seu filho agora, enquanto tem uma chance que está com ele ali, que você pode chamar atenção a ele, das coisas erradas que você está vendo que ele vai fazer, se você não repreender, quem vai repreender é o mundo, quem vai repreender é o professor, é a polícia, é os bandidos, vai ser outra pessoa que vai repreender. Então é melhor que seja o pai e a mãe para repreender. Você vê que teu filho está saindo do caminho certo, do caminho do Senhor, você pega, chama ele, explica a ele a situação, mostra para ele uns exemplos do que acontece com as pessoas que seguem aquele caminho, mostra uns retratos assim meio chocantes, que é para fixar na mente dele, no coração, que é para ele não seguir aquele caminho. Entendeu por quê? 29, Provérbio 29, 17. Corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Então, quando você corrige ele, ele se endireita, o que vai acontecer? Ele não vai te dar mais problema nenhum. Aí você vai ter uma paz na tua casa, ele não vai bater na tua porta para avisar que aconteceu isso com o teu filho, aconteceu aquilo. Teu filho vai estar protegido, porque ele está andando no caminho de Deus, então Deus o protege.
que em Ezequiel 18, 32, Deus diz assim: porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor. Portanto, convertei-vos e vivei. Mesmo que você tenha errado, seja um filho errado, ou um pai que não foi negligente com a criação dos filhos, ainda há tempo de você consertar isso. Porque Deus não tem prazer na morte do perverso. Ele quer que todos se convertam e vivam. Então busca o Senhor, procura converter-se, procura orientar teu filho direitinho na palavra de Deus, mesmo que tu não acredita muito em Deus, mas procura acreditar, ver que Ele é o Pai mesmo, o Criador, que Ele te ama. E depois eu vou falar outras coisas. Vocês, por favor, visitem a nossa playlist, se inscrevam no nosso canal. Se gostaram do vídeo, deixe um like. E depois eu mando outras mensagens, valeu? Se você se inscrever, tocar o sininho, vai chegar sempre um vídeo novo para vocês, valeu? E que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.